Gente, então eu sou o Fernando, aqui eu ensino linguagens de programação, eu ensino compiladores também, eu faço pesquisa em compilação. Bom, então eu vou falar sobre uma técnica de compilação que a gente inventou aqui na UFMG. Já tem alguns anos, hoje ela é bastante usada, então ela aparece em alguns compiladores grandes, por exemplo, o da NVIDIA. Essa técnica é uma técnica que a gente usa para melhorar o código que a gente gera para GPUs. Então, eu vou falar também, para que todo mundo mais ou menos entenda o que é o assunto da palestra, o que são GPUs. E depois eu falo sobre o que é a análise de divergências. Eu podia ficar falando aqui um tempão e vocês possivelmente poderiam dormir também. Então, eu acho que eu vou fazer perguntas para vocês também, de modo que vocês consigam mais ou menos prestar atenção no que eu estou falando. Então, alguém aqui sabe o que significa GPU? Já ouviu essa sigla antes? Alguns. Alguém aqui nunca ouviu a sigla GPU? Alguém já escreveu mais de 5 linhas de código para uma GPU? Mais de 5 linhas de código, ótimo. São 4 linhas? Então tá bom. Pois então, GPUs são processadores também. Eles parecem com as CPUs que executam nos computadores. Hoje, vários computadores vêm com GPUs e CPUs. Eu vou contar um pouquinho da história dessas GPUs, essas unidades de processamento gráfico. Geralmente, quem mexe muito com videogame conhece um pouco mais de GPUs, porque para a gente conseguir renderizar essas imagens que a gente tem hoje, a CPU sozinha ela não daria conta. Então, a gente precisa de um hardware muito paralelo para fazer isso. Nem sempre era assim. Antigamente, os computadores usavam a CPU para mostrar as imagens na tela. Isso dava muito trabalho, porque a CPU tem outras coisas para fazer. Mas antigamente o que se fazia era a gente colocava a imagem na memória RAM do computador. A CPU jogava aquela imagem, lá escrevia que era memória, e tinha um hardware bastante específico que lia aquela memória e mostrava aquilo na tela do computador. Isso, é claro, onerava demais a CPU. E esse trabalho ele é muito mecânico. Então, era possível mover isso para um hardware um pouco mais dedicado. Alguém já escutou essa palavra antes? Rasterização? Rasterização? Essa é uma coisa muito comum em processamento gráfico, não é? Normalmente, o computador, né, hoje, quando a gente tem esses videogames mais modernos, eles são 3D, as imagens são 3D. O computador manipula as imagens como mapas de arames, por exemplo, como polígonos. Só que a tela ela é 2D. Alguém tem que converter essas imagens 3D para essas imagens 2D. Isso chama rasterização. É tipo uma pré-renderização, coisa assim? É tipo transformar uma coisa que é tridimensional numa coisa bidimensional. O olho da gente faz rasterização o tempo todo. Só que o olho da gente teve alguns bilhões de anos de evolução para chegar onde que ele está. As GPUs, elas avançaram muito rápido, né? Elas não são tão boas quanto o olho, não. Mas enfim. Então, eu preciso transformar essas imagens tridimensionais em imagens bidimensionais. Isso é rasterização. Isso é algo bastante mecânico. Os algoritmos são bastante comuns, são simples. Então, isso é algo que era possível mover para hardware. Em vez de ter CPU fazendo isso, eu tenho um hardware dedicado, um hardware especial fazendo isso, transformando essas imagens 3D em imagens 2D. Em princípio, qualquer algoritmo eu consigo implementar em hardware. Alguns são mais vantajosos, né? Então esse que é um algoritmo bastante simples, ele é mais vantajoso. Uma coisa que é muito comum também, assim, que processadores gráficos fazem, né? Em computação gráfica a gente estuda muito, é essa ideia de shading. Alguém já escutou essa expressão shader antes? Shader. Isso também é algo que a gente escuta bastante em processamento gráfico.
Alguém saberia o que é um shader? Assim, o que seria um algoritmo de shading? Assim, parece assim, se a gente traduzisse ao pé da letra, seria sombreamento, né? Acho que essa tradução não seria muito boa, não. Então, um shader é um algoritmo que eu aplico do mesmo jeito a vários pedacinhos diferentes de uma estrutura. Pixels de uma imagem, vértices de um polígono, então isso é shading. Isso é outra coisa que é fácil de implementar num hardware específico. Em vez de deixar a CPU, imagina, uma imagem tem milhões de pixels. Em vez da CPU processar um por um, eu tenho um hardware que faz esse processamento para mim, escurece os pixels, translada, rotaciona os vértices. Então isso é shading. Então existe um pipeline gráfico, uma série de coisas que o hardware gráfico tem de fazer. Algumas dessas coisas a CPU pode fazer, outras é melhor que a gente tenha um hardware dedicado, um acelerador para fazer isso. Então a GPU é esse acelerador, é esse hardware que faz tarefas que são exclusivas do mundo gráfico. Bom, se fosse só até aí, isso seria uma palestra de computação gráfica, mas isso é uma palestra de compiladores. Então o bacana é que GPUs, elas são usadas para renderizar imagens, mas elas podem ser usadas para fazer qualquer coisa, qualquer processamento que não é necessariamente um processamento gráfico. GPUs já foram usadas para fazer roteamento, já foram usadas para fazer sequenciamento genético, são usadas para resolver vários problemas de álgebra linear, GAL, assim, álgebra linear. Eu imagino que alguém aqui tenha feito GAL aqui na UFMG, não é? Então, GPUs podem ser usados para encontrar os autovetores, né, das matrizes, os determinantes. Então, elas não precisam ser usadas exatamente para fazer processamento gráfico. E elas têm uma vantagem muito grande. Elas são hiperparalelas. Então, uma GPU faz milhares de coisas ao mesmo tempo. Uma CPU, ela faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tipo umas 4, assim, dependendo, umas 8. Tem umas que vão fazer tipo umas 32, isso já é muito hoje, né? Assim, mais para frente elas provavelmente vão estar fazendo muito mais. Uma GPU, igual a que existe nesse computador aqui, por exemplo, ela vai fazer tipo umas 1024 coisas, 2048 coisas ao mesmo tempo. Então isso é muito mais do que a CPU faz. Só que ela faz as coisas de uma forma mais simples. Então, aqui estão os 10 anos chaves dessa história de GPUs. A primeira GeForce, né, que popularizou, de fato, esse hardware gráfico programável, ela surgiu em 99. Então, ela servia para processar programas que usavam, né, uma biblioteca chamada OpenGL. Alguém que já escreveu alguma coisa em OpenGL? Até bastante gente, né, OpenGL. Então, era um hardware assim, próprio para isso, para trabalhar com OpenGL. Mas a nossa história mesmo, ela começa em 2006. Ela começa em 2006, quando surgiu C para CUDA, que é uma linguagem de programação que a gente usa para programar essas GPUs. Eu vou mostrar um programa em C para CUDA aqui. Então, como que uma GPU funciona? Quem nunca teve aula de arquitetura de computadores? Se eu perguntar quem já teve, eu imagino que eu complemento, né? Então, tá bom. Então, num computador, eu tenho um buscador de instruções, ele vai lá, pega uma instrução e dá para uma unidade lógica aritmética processar aquela instrução. Então, isso é uma CPU. Se o computador é multi-core, se eu tenho vários núcleos, eu tenho vários buscadores de instrução e várias unidades que processam aquelas instruções. É um computador multi-core. Agora, imaginem que eu tenha só um buscador de instruções e eu tenho muitas unidades lógicas e aritméticas. Então, isso é uma GPU. Eu pego uma instrução a cada ciclo de execução e eu entrego aquela mesma instrução para várias unidades lógicas e aritméticas diferentes. Então, eu estou processando a mesma coisa várias vezes, só que com dados diferentes. Isso que é a beleza desse modelo, né? Uma GPU, então, é relativamente barata. A lógica para escrever, para criar o buscador de instruções, ela é pequenininha. Eu só pego uma instrução de cada vez. E eu tenho várias unidades de processamento.
uma analogia bacana é de um pelotão de fuzilamento. Assim, analogia mórbida, né? Eu tenho um capitão. Um capitão, ele vai dar uma ordem, tipo, preparar. Então, 4 soldados diferentes vão preparar os fuzis, não é? Então, assim, eu tenho um buscador de instrução que está coordenando 4 soldados diferentes. Isso é uma GPU. Aí vocês podem perguntar, mas o que adianta fazer a mesma coisa, sempre a mesma coisa, assim, muitas vezes a mesma coisa? Não seria redundante? A resposta é não. Não é redundante, não, porque a gente está fazendo essa mesma coisa com dados diferentes. Vou mostrar uns programas aqui, e isso vai clarear possíveis dúvidas. Antes, contudo, que linguagens que eu uso para programar GPUs, né? Hoje tem 2 linguagens principais que a gente usa hoje. Assim, acho que eu escrevi elas aqui, né? Bom, antes de vocês lerem os slides, alguém arrisca alguma? Tem 2 linguagens hoje que são mais famosas nesse mundo. Uma é C para CUDA e a outra? OpenGL. Então tem essa... Então eu tenho essas duas linguagens assim, open source, né? Existem outras, são várias. Assim, eu tenho mais de 2. Tem essas 2 mais populares. Essa é acho que não é uma linguagem, junto de uma linguagem, ela não faz todas as coisas que as linguagens fazem. Mas eu tenho DirectX também. Mas enfim, então eu tenho essas linguagens, C para CUDA e OpenGL são linguagens mesmo, elas programam qualquer coisa, mesmo coisas que não sejam gráficas, E os programas que a gente escreve nelas, esses programas são executados numa GPU. Esse é um mundo um pouco diferente. C para CUDA é uma linguagem que vai embutida numa outra linguagem, que é C. Então eu tenho no mesmo arquivo, no mesmo programa, 2 sintaxes diferentes. Eu tenho uma sintaxe que é C para CUDA e outra que é C. Isso não é muito incomum, não. Por exemplo, alguém já escreveu algum programa em JavaScript? Normalmente a gente embute um programa de JavaScript em HTML, não é? Então eu tenho assim, 2 sintaxes diferentes. Eu tenho JavaScript e eu tenho HTML, assim, no mesmo arquivo. Então C para CUDA é a mesma coisa. Eu tenho C para CUDA para as coisas mega paralelas, e eu tenho C para as coisas que não são tão paralelas assim. Deixa eu mostrar um exemplo. Aqui eu tenho um programa. Esse programa faz uma coisa. Assim, exatamente a coisa que ele faz, isso é imaterial. Mas deixa eu perguntar para vocês, qual que é a complexidade desse programa? Assim, a complexidade assintótica desse programa. Qual que é a complexidade assintótica desse programa? O de n. Assim, n é o tamanho do vetor. Perfeito, ele é O de n. Imaginem que eu tivesse muitos processadores. Assim, muitos mesmo. Tipo, uma quantidade O de n processadores. Quão rápido eu conseguiria executar esse programa aqui? Quão rápido? O de 1. Olha, o bacana aqui é que não existe independência. Não existe dependência nenhuma entre uma iteração do laço e a próxima iteração do laço. Então, esse laço ele é embaraçosamente paralelo. Eu consigo executar cada iteração desse laço separado uma da outra. Se eu escrevo esse programa em C para CUDA, ele fica assim. A parte azul aqui é CUDA, é o C para CUDA. O programa em azul e o programa em vermelho, eles fazem a mesma coisa. Aí vocês vão perguntar, mas cadê o laço? Cadê o laço do programa azul? Alguém tem uma opinião do que aconteceu com o laço? Ele virou uma thread. Então, cada iteração do laço passa a ser executada por uma thread diferente. Então, esse programa, o programa em azul, ele é muito paralelo. Ele é O de 1. Certo? Mas eu vou executá-lo muitas vezes. A sintaxe em preto aqui é para invocar esse kernel. Esse programa em azul ele chama kernel, esse nome é um nome especial, né? Kernel é o programa que vai executar na GPU. Bom, em uma GPU eu tenho muitas threads. Essas threads são divididas em blocos. Então, blocos de threads são threads que executam ao mesmo tempo. Esses blocos de threads, eles podem não ser suficientes para executar a aplicação inteira. Imagina que eu tenho uma thread para cada iteração do meu laço. Eu posso ter mais iterações do que a quantidade de threads que cabem em um bloco. Então, eu posso ter muitos
blocos no meu programa. Então, eu tenho uma hierarquia, eu tenho threads, eu agrupo threads em blocos e eu agrupo blocos em grades. Então, o programa ele é resolvido por uma grade de threads. Tem uma outra unidade ainda que é importante. Dentro de blocos, eu tenho uma coisa chamada warp. Então, um warp é um conjunto de threads que executam em lockstep. Eles sempre fazem a mesma coisa. Eu tenho um buscador de instrução e várias ALUs. Aquelas threads que estão sincronizadas, elas formam um warp. Aí eu vou perguntar para vocês o que esse programa em vermelho está fazendo, né? Eu imagino que todo mundo consegue enxergar as letras aí no fundo, né? Bom, isso aqui é só para mostrar que isso aqui é o arquivo, onde está o meu programa. Eu tenho um pedaço em vermelho, que é C, e eu tenho um pedaço em azul, que é CUDA, no mesmo texto. A parte em azul, ela vai rodar no meu hardware gráfico. A parte em vermelha, ela executa na minha CPU. Mas isso é uma palestra de compiladores, então a gente não vai mais olhar para o programa desse jeito. A gente vai começar a ver o programa assim, em assembly. Esse assembly tem um nome, ele chama PTX. É o assembly que a NVIDIA usa. Então, ele está escrito em ASCII, a gente consegue lê-lo. Ele é um assembly para uma máquina muito paralela. Então, eu tenho coisas que não existem em linguagens assembly normais, tipo o identificador das threads, o identificador das threads dentro do warp. Eu tenho instruções para sequencializar a execução, às vezes isso é importante. Então, esse é o assembly que eu vou estar usando. Então, a partir de agora, todos os nossos programas vão estar escritos em PTX. Então, isso foi uma rápida introdução do que é uma GPU. Ficou alguma dúvida sobre o que é uma GPU? Ótimo. Então, eu vou falar sobre divergências agora, que é o problema interessante aqui. Se vocês lembram, então eu tenho um buscador de instrução, somente um buscador de instruções, e eu tenho várias unidades lógicas e aritméticas. Algumas instruções, tipo add, sub, store, load, essas coisas eu executo ao mesmo tempo para todas as threads. Agora, o que acontece se essas threads chegam numa instrução de desvio? Imagina, se eu estou executando as minhas instruções. Aí eu tenho que processar agora uma instrução de desvio. Algumas threads querem ir para um lado, outras threads querem ir para o outro. Assim, isso é um problema. Assim, isso é um problema nesse mundo, onde eu só tenho um buscador de instruções. Deixa eu ilustrar isso aqui. Aqui eu tenho um programa em CUDA, e aqui eu tenho o mesmo programa em PTX simplificado. E por falar em CUDA, alguém sabe o que significa CUDA? Eu vou deixar essa questão como trivia. Assim, o que significa CUDA? Mas, enfim, aqui eu tenho um programa em CUDA e aqui eu tenho um programa equivalente em PTX. E aqui eu tenho um traço de execução desse programa. Vejam bem, eu tenho duas threads. Normalmente eu teria 32. Numa GPU normal eu tenho 32, às vezes 48 threads. Assumamos aqui que eu tenha duas threads e um buscador de instrução. Então, inicialmente, minhas threads executam a adição, o load, a comparação e o branch, todas juntas. Mas aí, uma quer ir para um lado e a outra quer ir para o outro. Nesse momento, eu tenho uma divergência. Quando eu tenho uma divergência, não tem jeito. Algumas threads vão ter que dormir, enquanto as outras fazem trabalho que é útil. Aí depois elas alternam. Depois uma vai fazer trabalho que é útil e a outra que trabalhava antes vai dormir. Isso é o que acontece durante uma divergência. O grande problema das divergências são essas bolinhas aqui. Essas bolinhas representam um trabalho que não é útil. A thread está dormindo. Eu poderia estar usando a thread, mas ela está dormindo. O meu programa ele vai demorar mais para terminar, se todas as threads fizessem sempre a mesma coisa. E ele tem um outro problema que é pior. GPUs gastam bastante energia. Assim, imagina, assim, eu tenho muito transistor na minha placa, né? Elas gastam muita energia. E esse trabalho que não é útil aqui, ele gasta a mesma quantidade de energia que o trabalho que é útil.
Porque o jeito que o hardware é implementado é assim, olha, se você, todo mundo faz trabalho, mas se o seu trabalho é inútil, você não escreve ele de volta. Então, a quantidade de calor que está sendo dissipada é a mesma, então divergência sem esse problema, em termos de desempenho. Então, o programa que tem muita divergência, ele tende a ser mais lento. Deixa eu ilustrar esse problema com um exemplo. Aqui eu tenho um programa. Esse é um programa muito simples. Esse programa, ele zera cada posição de um vetor. Então, eu tenho um vetor, eu tenho várias posições, e esse programa zera, assim, atribui zero a cada posição desse vetor. Assim, ele atribui zero de uma forma bastante não convencional, certo? Ele atribui zero de uma forma bastante não convencional. Então, cada thread, assim, no meu programa eu tenho muitas threads, cada thread vai receber a missão de ir decrementando as posições do vetor até que eu chegue a zero. Sim, normalmente as pessoas sensatas não programam assim, isso é um exemplo didático, ok? Ok. Então, deixa eu propor um jogo para vocês. Imaginemos que eu vou colocar números nesse vetor. Eu tenho que colocar uma quantidade n de números nesse vetor. Então, eu posso colocar os números de qualquer forma, não importa de que forma. Certo? Eu posso distribuí-los de qualquer maneira. A pergunta é, qual que é a melhor forma de distribuir esses n números nesse vetor, de modo que o meu kernel termine o mais cedo possível? Então, novamente, eu tenho um vetor, eu vou colocar números nesse vetor, eu quero, ao somar esses números, dar sempre n. Certo? Qual que é a melhor forma de colocar esses números no vetor? Se eu colocasse n em uma posição só do vetor, na hora de eu decrementar esse n, teria uma thread fazendo alguma coisa o tempo todo e 31 threads fazendo nada. Então, seria a pior situação possível. Qual que seria melhor? Qual que seria melhor? Como? Então, eu distribuo igualmente os números, eu distribuo assim, as minhas bolinhas igualmente no meu vetor. Deixa eu mostrar isso com mais exemplo. Aqui eu tenho 5 formas diferentes de inicializar o meu vetor. 5 formas diferentes de inicializar o meu vetor. Aqui eu estou colocando os números como numa escada. Aqui eu estou colocando sempre a mesma constante em cada posição. Aqui eu estou colocando número sim, número não, número sim, número não no meu vetor. Aqui eu estou colocando números aleatoriamente. E aqui eu estou colocando nada na primeira metade do vetor e uma quantidade uniforme de números na segunda metade. Em geral, a soma de cada um desses vetores aqui, se eu fizer uma redução, se eu fizer uma soma, em geral vai dar a mesma coisa. Certo? Em geral vai dar a mesma coisa. Então, eu executei esse programa num computador aqui, que é parecido com esse, mas não é esse. Aí, ao decrementar o primeiro vetor, eu levei esse número de ciclos aqui. Ok? Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção na palestra. Vocês acham que essa segunda forma de distribuir os números vai ser mais rápida de decrementar ou mais lenta que a número 1? Mais rápida, mais rápida. Não é muito mais rápida, não. Assim, não é muito, eu tenho, assim, o vetor é grande, eu tenho muitas threads, mas ela é mais rápida, certo? Tem uma diferença pequenininha aqui, ela é um pouquinho mais rápida. E a forma número 3, vai ser mais rápida ou mais lenta que a número 2? Mais lenta, perfeito. Quão mais lenta? Quão mais lenta? Deixa eu só refrescar a memória de vocês. O meu kernel decrementador, isso é um neologismo, é esse aqui. Quão é a forma número 3? 2 vezes mais lenta, 2 vezes mais lenta. Então, a forma número 3 é mais ou menos 2 vezes mais lenta que a forma número 1. Vejam bem, metade das threads está fazendo trabalho que é útil e a outra metade está fazendo trabalho que é inútil, certo? Que isso fique para a vida. Não é bom fazermos trabalho que é inútil, certo? Então, mais ou menos 2 vezes mais lento. O kernel aleatório é quase tão lento, mas não tanto quanto o pior possível. E aqui, metade do vetor tem 0, a outra metade tem números iguais. É tão rápida quanto a primeira. O importante aqui é que as threads façam sempre trabalho junto,
juntas. O importante é que as threads sempre consigam fazer algum trabalho juntas.